damos início ao nosso vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. A Milena está aqui para tirar todas as dúvidas de todos. Todo mundo quer saber sobre diabetes, Milena. Até eu quero saber. Eu não tenho diabetes, mas é uma coisa que é bacana a gente ter instrução sobre isso. E tem muitas coisas que falam que não pode, que faz muito mal. Então hoje a gente vai saber a verdade. Boa tarde, gente. É um tema que eu adoro, né? E assim, ninguém tá livre, na verdade. Se a gente não cuidar, qualquer um pode ter, né? Que são aí alguns tipos de diabetes. Os mais comuns é o tipo 1, tipo 2, e aí tem o gestacional também, que como você falou, a pessoa está diabética, porque graças a Deus, na maioria dos casos, depois que o baby nasce, ela volta a não ser diabética, ela passa a ser não diabética de novo. Mas tem que ter cuidados, né? Se não cuidar, fica permanente. Daí fica. Pode Olha ficar. Que legal, não sabia. Pode ficar. Então vamos lá. Vamos lá. O que pode, o que não pode, o que a gente pode fazer para prevenir? É verdade que uma pessoa que faz bariátrica não fica diabética? Não. Não é verdade? Não é verdade. A chance é bem menor, mas não é impossível. Ela pode ficar. Lá. Tem gente que acha que essa é a solução. Eu conheço pessoas que fizeram a bariátrica para não ficar diabética. É mesmo? Verdade. Eu não sabia, Rita. Porque a tendência eu acho, né? Eu vou falar agora como uma Tiane. Você vai falar se é verdade. A tendência de um obeso é muito maior. Muito maior. Em ser diabético. Então as pessoas mais gordinhas, eu já conheço várias pessoas que fizeram uma bariátrica por conta de não ficar diabético. E na verdade, tem pessoas que fazem a bariátrica e voltam a ser obesas. Isso é o mais triste. Não é verdade? É verdade. Então, assim, na verdade, ninguém tá livre. E a obesidade, ela é o principal fator determinante para diabetes 2. Sim. Né? Então, assim, na verdade, o diabetes, de uma maneira geral, ele é uma doença multifatorial, pode ter vários fatores que causam, mas o diabetes tipo 1, só 5 a 10% dos pacientes apresentam, né? Dos pacientes diabéticos, 5 a 10% tem o tipo 1, que normalmente a gente detecta na infância, porque é uma doença autoimune. Né? Quando o nosso corpo produz os anticorpos que vão atacar as células do pâncreas produzem insulina, né? E aí a gente passa a não ter mais produção de insulina, então o açúcar vai ficar alto no sangue. Ô Rita, eu acho que eu deixei o ar muito baixo, tá com calor? Gente, dá licença, vai, que aqui pode tudo. Aqui pode. Porque não tá dando, eu deixei o ar no 27. Você não tava sentindo um negócio? Tô sentindo um negócio. Então dá pra melhorar, então pronto. E aí o diabetes tipo 1, então é isso, o pâncreas não produz mais insulina porque os anticorpos atacaram as células pancreáticas. Certo. Mas o diabetes tipo 2, e quando a gente fala do tipo 2, 90% dos diabéticos têm o tipo 2, ele é uma combinação de fatores, né? Então, principalmente dois. Primeiro, herança genética. Então, assim, quem tem pais diabéticos, eu sempre falo que genética não é destino, você consegue mudar. Exato. Mas o cuidado tem que ser maior, né, de fato. E além do fator genético, é o estilo de vida. Então não existe diabetes emocional, porque eu já ouvi isso. Existe o diabetes emocional, mas no fim das contas, quando você investiga, por que ele é emocional? Porque o estresse é um fator causador de diabetes. Então é o estilo de vida. Na verdade é o estresse que é o estilo de vida. Entendi. Né? Então não tem como uma pessoa que está tudo bem desenvolver um diabetes gestacional. Sim. Né? Então a saúde da mente também é importante. Mas assim, quando a gente fala de estilo de vida, a gente fala de principalmente obesidade, que é o que mais determina, o fator determinante para diabetes, o sedentarismo, uma dieta hipercalórica, que é o que a gente vai falar isso. Então assim, não é uma dieta, não são alimentos doces, não é uma dieta rica em açúcar que vai levar ao diabetes, isso não existe. Então assim, porque eu vejo que é uma dúvida muito comum, né? Muito comum. O que causa diabetes? É o excesso de doce? Não tem nada a ver com o consumo de doce. Jura? Juro. Então, eu vou falar isso já. Mas assim, e aí alguns fatores, por exemplo, a gente fala que algumas pessoas, ela tem um estilo de vida diabetogênico, que é justamente dieta hipercalórica, sobrepeso, sedentarismo
tabagismo, né? Então pessoas que fumam têm mais chances de desenvolver diabetes. Nossa, eu não sabia. Tem uma substância, assim, na verdade não se conhece ao certo o mecanismo, mas tem uma substância no cigarro que favorece o desenvolvimento do diabetes. E uma vez o diabetes está instalado, a chance de desenvolver as complicações para quem fuma, aí são bem maiores, né? Mas então você vê que tem tudo a ver com nutrição, né? Tudo a ver com nutrição, por isso nós estamos aqui. Exatamente, obesidade é o que vai determinar o diabetes tipo 2. Então, falando da dúvida mais comum, então como eu faço para prevenir diabetes? Eu não como açúcar, não tem a ver. Então o problema do diabetes, gente, é justamente o ganho de peso. Então, peso em excesso leva ao diabetes. E aí, que se você comer doce e ele estiver dentro do valor calórico estipulado para você, isso não vai te gerar diabetes. Entendi. Né? O problema é que doces são coisas muito calóricas. Então, para você se manter dentro de um perfil calculado para você de caloria com doce é muito difícil. Sim. Mas se você conseguir, não é isso que vai te dar diabetes. Então, por exemplo, a Rita, a gente fez uma continha aqui, você tem que consumir 1.500 calorias, é o normal para você. Acima disso é excesso. Se você consumir mais de 1.500, isso pode gerar um diabetes em você. Mas você pode consumir esses 1.500 de doce, se você quiser. O problema é que você vai passar a ter deficiências nutricionais importantes, né? Importantes. Então, a gente sabe que outros alimentos são muito importantes no controle do diabetes, mas muito mesmo. Quais? Olha quanta gente, o assunto, né, gente? Vocês estão muito sem vergonha. Então, quais? Eu vejo muitas dúvidas, assim, pacientes que às vezes vêm encaminhados aqui, né? Quando é diagnosticado diabetes, as pessoas vêm muito preocupadas com fruta, né? Porque tem a questão do índice glicêmico e aí tem, na verdade, no diabético existe o que a gente chama de contagem de carboidrato, né? Porque não é só o açúcar, né? Exatamente. Na verdade, o carboidrato ele vira açúcar quando cai no sangue. E aí os alimentos de maior índice glicêmico são aqueles que vão virar açúcar mais rápido, né? Que teoricamente eles têm que ser evitados. Então tem lá as frutas que têm um índice glicêmico mais alto e tudo mais. O problema é que as pessoas chegam aqui com a seguinte orientação: bom, eu descobri que eu tenho diabetes, eu tenho que controlar o consumo de fruta. Mas isso já me preocupa, mas você quer ver acabar comigo? É quando as pessoas vêm encaminhadas por médicos e os médicos pedem para excluir a fruta da alimentação. Aí parece piada e não é. Você acredita? Eu não acredito que as pessoas tenham ainda essa. Médicos pedem para excluir a fruta da alimentação do diabético. Daí me mata com a faca na cozinha. Então, como assim, gente? Na verdade, gente, assim, fibras, elas são muito importantes no próprio controle do índice glicêmico, né? Então, eu já falei algumas vezes nos meus stories, por exemplo, quando a gente pensa num alimento com índice glicêmico alto, alguns tipos, o pão branco, o arroz, que as pessoas acham que mas nem vou entrar nesse mérito, enfim, carboidrato, se a gente limita o consumo de fruta, a gente está poupando fibra desse paciente, ele não está ingerindo fibra. Só que isso é ruim. É ruim. Então a gente tem duas coisas que vão ajudar no controle glicêmico. Para o diabético é primordial o controle da glicemia. Então as duas coisas que auxiliam, favorecem o controle glicêmico positivo para o diabético, para ele ficar bem, são fibras e proteína. Então o diabético ele nunca pode fazer uma alimentação, ou não deve fazer uma alimentação, por exemplo, só com carboidrato isolado. Ele precisa colocar uma fonte de fibra ou uma fonte de proteína. Por quê? Porque a fibra e a proteína vão diminuir o índice glicêmico do carboidrato. Juntos, né? Na verdade, mas pode ser só a proteína? Pode, mas assim, tem que ter a proteína ou a fibra. Se você coloca os dois, é melhor. E aí, a principal fonte de fibras são verduras e frutas. Sim. Então, como é que você vai tirar isso do paciente diabético? Então, ele vai comer o carboidrato dele que não tem fibra. Então, a glicemia dispara, não é feito o controle glicêmico, né? E aí, como a gente falou do leite, o leite é essencial para o diabético. Verdade? É verdade. Gente, olha isso. Porque é uma informação. Não, é muito legal, porque a proteína do leite, ela é excelente nesse controle glicêmico. Então assim, pra gente pensar resumido, pacientes diabéticos precisam fazer controle de glicemia, né? E toda vez que ele consome carboidrato, a glicemia vai aumentar. Se ele não tiver fibra e proteína,
para abafar esse índice glicêmico, aí a glicemia vai disparar. Na verdade, a glicemia vai disparar. Então, é importantíssimo o consumo de fruta. Ah, mas qual fruta, não sei o que, não posso comer banana. Tem essa. Muito pouco. Então, assim, esse terrorismo que fala, mas a fruta tem alto índice glicêmico. Então, depende, por exemplo, do estado de maturação da fruta. A fruta, quanto mais madura, mais glicose ela tem. Você pode ver que ela tá mais docinha, tá? Você não pega uma banana bem madurinha, ela é doce. Sim. Então, quanto mais madura a fruta, mais glicose ela tem. Então, em tese, a gente deveria optar por frutas menos maduras. E o contrário é com os legumes. Então, por exemplo, pensa aí uma cenoura. É legal, né? Você pensa uma cenoura, a cenoura é o contrário. Quanto mais madura, menos açúcar. Então, a cenoura mais molenguinha ali, que às vezes não é tão gostosa, tem menos açúcar. Né? Então, tem tudo isso. O jeito que você vai preparar o alimento, se você vai, por exemplo, no caso de legumes, que alguns têm índice glicêmico alto, como a batata, mas você pega a batata doce que o índice glicêmico é menor. Se você coloca para cozinhar, ou se você coloca na air fryer, por exemplo, você perde água, é um processo que perde água, a glicose concentra. Então o índice glicêmico que era baixo passou a ser alto. Entendi. Né? Mas o que eu acho assim, as pessoas não podem ficar tão bitoladas com o índice glicêmico, mas o que elas têm que ter, os pacientes com diabetes, é sempre uma fonte de fibra e de proteína junto com carboidrato. Não comer só carboidrato, gente, pelo amor de Deus. Não pode. Então, os diabéticos aí de plantão, cuidado com o pão, cuidado com as massas, é isso, né? Cuidado com as massas, cuidado com os doces, pelo amor de Deus. Doce nem pensar, né? Porque assim, na verdade, o doce, foi bom você ter falado isso, né? Porque assim, o doce, ele não leva ao desenvolvimento do diabetes, mas uma vez o diabetes instalado, o doce tem que ser evitado. E você acha que os alimentos zero para o diabéticos são recomendados? Então, olha só, normalmente os alimentos diet, esse termo diet vem de diabético, né? Mas hoje é diet quando um alimento não tem um nutriente. Sim. Que não necessariamente é o açúcar, né? Mas 90% sim. Então você só tem que conferir se ele é diet porque ele não tem açúcar. Porque se ele for zero gordura, se ele for zero alguma coisa, ele pode ser denominado diet. Né? Então você olha lá, se realmente não for com açúcar. Zero açúcar. Aí ok. Né? E aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque quando a gente tira o açúcar para um alimento se tornar diet, normalmente a gente precisa aumentar num outro nutriente para dar consistência, e normalmente aumenta-se na gordura. Então se você pegar um sorvete diet, por isso que quem é diabético não pode comer nada diet, porque você está comendo um negócio sem açúcar, mas que o teor de gordura é maior. Mi, então vamos supor, você tem um paciente que ele é diabético, vamos supor que ele é insulínico, diabético insulínico, já que é um grau mais, né, acho que é mais elevado, sei lá, mais sério. Ele vai tomar um sorvete, vamos dar um exemplo de sorvete. É melhor ele tomar uma bolinha do normal do que um diet? Não, se ele já for diabético, é melhor ele tomar o diet, só que ele vai, porque às vezes ele pensa assim, porque diet é pela vontade. 30 bolas. E aí o que exatamente, aí o que acontece, ele é diet, ele não tem açúcar, mas ele tem mais gordura. Só que aí, como ele tem mais gordura, ele vai propiciar o ganho de peso. Só que o ganho de peso complica o diabetes. Sim, né? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então não é porque é diet que é liberado. Só que assim, uma vez o diabetes instalado, aí o interessante é o diet. Né? Agora só para diabético. Quem não é diabético não deve consumir nada diet. Quem é pré-diabético não precisa consumir nada diet. Porque o pré-diabético, ele é um estágio entre a pessoa saudável e a pessoa que pode ter diabetes 2. É porque eu vejo assim, nós não queremos polêmica, viu gente? Eu vejo assim, às vezes, algumas pessoas que convivo, eu tô pré-diabético, já tô tomando glifagem. Esse glifagem é igual ao omeprazol. O que você acha disso? Não é meio complicado esse glifagem? É complicado. Tem gente que toma glifagem para emagrecer. Eu já ouvi falar isso. Tem gente que usa uma canetinha, que agora eu não vou lembrar o nome, talvez você se lembre, que aplica na perna ou na abdômen. De insulina, gente, para emagrecer. Gente, vocês estão mexendo com o organismo de vocês. Eu tô falando agora como Rita, né? Tomei até a frente da Milena. Gente, que loucura fazer isso. Não façam isso. Eu falo isso porque eu já fui obesa. Eu fazia umas loucuras assim, nunca fiz isso, mas tomava remédio para emagrecer e tudo. E vi que não adiantou nada. Não adiantou nada enquanto eu não mudei a minha cabeça. Lógico que eu fiz a bariátrica, mas também com a bariátrica eu tive que mudar a minha cabeça. Porque senão não adianta nada com uma bariátrica. Claro. Eu tenho colegas que engordaram de novo.
Mesmo com a bariátrica, então as pessoas acham que é o último estágio. É o último estágio do obeso. Sim, eu acho que deveria ser a última opção. Eu também acho. A última opção, se não tiver jeito mesmo. Mas depois de feito, se você não mudar a sua cabeça também e o seu comportamento, não adianta nada. Não, e olha o grau de loucura das pessoas. As pessoas se injetam insulina ou algo que vai estimular o pâncreas a produzir mais insulina. Porque assim, a insulina ela é um hormônio, quando em excesso, ela é relacionada ao ganho de peso. Só que como é que você vai se meter nesse negócio fisiológico do seu corpo, né? E aí, normalmente acontece assim, o diabetes vem ou quando o pâncreas não produz ou produz insulina em quantidade insuficiente, ou quando os tecidos já não reconhecem mais a insulina para levar o açúcar para dentro das células, que é a resistência à insulina, né? E aí, só que a gente tem um negócio nas células chamada GLUT4, que é como se fosse um facilitador do transporte de glicose. Então assim, a glicose, que é o açúcar, vai se ligar na insulina, que é o hormônio que o pâncreas produz. Aí antes de entrar na célula tem essa GLUT, que seria uma portinha, uma proteína que vai facilitar a entrada dessa glicose na célula. Só que quando a pessoa começa a ganhar peso, essa GLUT não tem mais aquela ação de facilitar, porque ela vai ficando acuadinha ali, né? E aí o açúcar vai continuando, então a glicose não vai entrar, vai ficando alta, diabetes. Agora a pessoa forçar o pâncreas a produzir mais insulina é muito complicado. E lá na frente, ela vai ver os problemas, né, querendo ou não. Tá, vai perder peso? Legal, pode até perder, eu não duvido. A qualquer preço. Mas é um custo muito alto, né, Rita? Eu acho bem sério. Muito alto. Uma outra pergunta que eu tinha para fazer é a questão do álcool. O álcool e o paciente com insulina, ou pré-diabético, ou diabético ou pré-diabético. Pode? Não deve, né? Não deve. Zero. O zero. Vamos falar assim, não, o recomendado é diabetes e álcool, não é uma combinação interessante. Deveria ser evitado, né? Até porque 1 grama de álcool são 7 calorias. Qualquer bebida alcoólica que você for beber é extremamente calórica. Então, assim, você percebe que toda vez que eu falo de alimentação para diabético, nossa preocupação é o aporte calórico. Sim, porque a pessoa vai engordar, óbvio, isso só vai prejudicar. Então, assim, a gente fica muito... As pacientes chegam muito aqui, mas alto índice glicêmico, não posso carboidrato. Não é que não pode. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma conta, você não pode comer mais calorias do que é estipulado para você, é o principal. Depois a gente vai falar, será que toda vez que você come carboidrato, tem uma fibra e uma proteína junto? Então, por exemplo, o paciente diabético pode comer macarrão? Pode. Mas ele tem que obrigatoriamente ter uma boa fonte de proteína, então uma coxa de frango ali com ele, e ele obrigatoriamente tem que ter uma salada de verduras cruas, por exemplo. Então tem que ser aquele prato bonito mesmo, não é só graça, não. Ele pode comer só o macarrão sozinho no almoço? Não. Entendeu? Porque aí a glicemia dele vai disparar. Outra coisa, o pão. O paciente diabético pode comer um pãozinho branco? Bom, provavelmente sim, porque o pão branco ele é menos calórico que tapioca, que muitas outras coisas. O problema é o índice glicêmico. Então vamos lá. Como que o paciente diabético vai comer esse pão? Se ele comer esse pão com ovinho mexido, que o ovo é uma excelente fonte de proteína, tá tudo certo, o índice glicêmico do pão é reduzido e pode. Com um copo de leite, ótimo. Só o pão branco? Não. Agora, uma outra coisa que é legal do pão, porque pão é meio que paixão nacional, assim. Quando a gente coloca o pão, por exemplo, na chapa, faz ele quentinho, ele perde glicose. Então é melhor um paciente diabético comer um pãozinho na chapa do que comer um pão ali in natura, do jeito que vem. Olha que legal. Você vê que não é o fim do mundo? Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É difícil, né? É difícil porque... Normalmente os diabéticos adoram doce, até porque é proibido, né? Exatamente. Porque normalmente quem vira diabético? Tipo 2, né? Pessoas que estão acima do peso, né? Ou pessoas que se alimentam, consomem mais calorias do que devem, pessoas sedentárias. Então, as pessoas que estão acima do peso normalmente são porque comem a mais, porque comem doce, porque comem... Então, por isso que a gente fala, normalmente quem é diabético gosta muito de doce. Sim. Agora, tem que estar acima do peso para ser diabético? Não.
Não necessariamente. Às vezes a pessoa apresenta uma resistência à insulina ou normalmente vai ser o tipo 1, né? Normalmente vai ser o tipo 1, mas tem as exceções também. Milena, tem uma outra, coisas que eu ouço, tá? Eu tô te perguntando. Às vezes o diabético chega num estágio X, assim, ele começa a emagrecer. Eu já ouvi médicos dizerem que isso é um mau sinal. Um dos sintomas... Sim, vamos supor que ele não faça dieta, que ele tenha a vida lá que ele leva normal, ela ou ele, e de repente ele começa a chegar num estágio X e ele começa a emagrecer. Eu já ouvi médico dizer que isso é ruim, não é um bom sinal. Na verdade, eu penso assim, olha, se for o diabético tipo 1 dos sintomas do diabetes tipo 1 é realmente o emagrecimento. A pessoa tem um apetite aumentado, mas ela começa a emagrecer. Aí é um sinal mesmo preocupante. Agora, se for o diabético tipo 2, a não ser que ele desenvolveu uma doença altamente catabólica por conta do diabetes, né, que vai demandar muita energia do corpo para se recuperar, para cicatrizar, porque o diabético tem problema com cicatrização. Então, se ele tiver num estágio de desenvolvimento de doenças altamente catabólicas, ele vai perder peso e aí é um mau sinal. Agora, se a gente pensar friamente, o paciente diabético, ele tem que perder peso, né? Então, a primeira coisa, com que diabético a gente está lidando? É tipo 1 ou tipo 2? Para o tipo 1 é um mau sinal, para o tipo 2 ele tem que perder peso. E tem alguns artigos publicados agora que o pré-diabético, não precisa nem ser diabético, o pré-diabético, se ele apresentar uma perda de peso de 5 a 7%, ele já reduz absurdamente a chance de virar diabético. Então, assim, para o diabético tipo 2 ou para o pré-diabético, que como eu falei, está entre o saudável e o diabético tipo 2, esses indivíduos, eles têm que perder peso, porque se eles não perderem, a insulina não vai funcionar, né? E aí eles vão continuar sempre com a glicose alta, que é o que caracteriza o diabetes. E aqueles, eu chamo de diabetes mascarados, aqueles que têm o diabetes, sabem que tem, tomam medicamentos e não fazem dieta. Levam a vida como se nada tivesse, a pessoa não come doce, porque o doce pesa na consciência, né? Aí eles só não comem o açúcar, o resto eles comem tudo. Falando nessas doenças que você citou, o que pode desencadear, falando pro pessoal, tirando as dúvidas? Porque legal. Eu tenho um médico que fala, ninguém morre de diabetes. Ninguém morre de diabetes, a gente morre das complicações do diabetes, né? E outra coisa que é importante falar, que algumas pessoas não sabem, o diabetes tem cura. O diabetes tem cura. Tem cura? Claro que tem. Quando você recebe um diagnóstico de diabetes, você não é que você vai ser diabético para a vida inteira. E hoje tem vários estudos relatando perdas de pesos importantes e o paciente deixa de ser diabético. Diabético tipo 2. Tipo 2. Mas eu tô espantada, porque eu achei que fosse uma doença, uma vez você adquirindo, você ia morrer com ela. O diabetes tipo 1 não tem. Não, isso eu sei, diabetes tipo 1. Porque realmente as células, os anticorpos destruíram as células do pâncreas, então não tem como produzir insulina. Agora, se o seu diabetes tipo 2 foi caracterizado por excesso de peso e você perde peso, em alguns casos, o pâncreas começa a produzir insulina ou os tecidos voltam a ser responsivos à ação da insulina. Entendi. Então, é a primeira coisa que precisa, desmistificar. Então, assim, não é pra todo mundo isso, mas existe vários casos. Olha que legal. E a outra coisa que eu esqueci o que a gente estava falando. A gente está falando que pode causar? Quais são? Isso, é assunto para uns 3 dias. Então, assim, ninguém morre de diabetes, mas as complicações são bem severas quando não cuidadas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a visão super afetada e leva a cegueira mesmo. O pé diabético, que você já deve ter ouvido falar, então a pessoa vai perdendo a sensibilidade, vai machucando, dificuldade de cicatrização, trombose, aterosclerose. Então, por exemplo, vai acontecendo o endurecimento e o espessamento das artérias, e isso leva a AVC, infarto do miocárdio, enfim, a doenças cardíacas, né? Então são essas. E aí, quando a gente fala de pé diabético, de trombose, a gente fala de amputação de membros, principalmente inferiores. Eu já ouvi falar da questão da circulação, é verdade isso? Verdade, totalmente. Fica totalmente danificado. Então, assim, o diabetes é uma doença super séria. Super séria. E às vezes eu tô falando. Tem um pouco noção do quanto é sério. Porque às vezes a gente fala assim, né? Que nem eu tô falando agora, mas, sabe, não dê tanta importância porque algumas pessoas pregam índice glicêmico e tal. O consumo de calorias diário é mais importante.
Mas o diabético, ele precisa fazer contagem de carboidrato. Né? Isso é importante, porque a mesma dosagem de insulina que ele vai tomar lá depende dessa contagem de carboidrato. Então, assim, eu, na verdade, estou mostrando que as pessoas chegam aqui orientadas com valores errados, dando mais importância para, sei lá, não vou comer uma fruta, mas... Do que, na verdade, o todo, né? Mas a gente tem que enfatizar que é super sério, que o controle é importante. Então, diabéticos é sério. Não é brincadeira, sério, não. O bagulho é louco, gente. Fiquem aí antenados. Não é à toa que o povo tá aí tudo louco atrás da gente. Olha, tem bastante gente, né, Lili? Tem. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se você tem mais. Você viu que bonitinho o leite, gente? Olha o leite de novo. Então, olha o leite. É no hipertenso, é no diabético. E tanta gente fala que não pode tomar leite, que o leite dá isso, dá aquilo. Tantos mitos aí de coisas. E gente, pelo amor de Deus, a fruta então, hein? Quem é diabético tem que comer fruta. Outra coisa que é mito, que o pessoal fala, mas quem tem diabetes tem que controlar consumo de aveia, farelo, pelo contrário também. É importante para reduzir o controle da glicemia, para fazer o controle da glicemia. Então, assim, pode comer aveia? Deve comer aveia. Deve comer farelo. Tem gente que acha que não pode comer mais nada na vida. Fala, minha vida acabou agora, eu sou diabética, eu não posso comer mais nada, só salada. Não é assim, vocês estão ouvindo aqui, a Milena aqui estudou pra isso. E posso falar outra coisa também? Porque às vezes eu falei assim, do diabetes tipo 2, né? Que realmente essas pessoas têm dificuldade quando descobrem que são diabéticas, porque elas normalmente vêm de uma alimentação muito errada, né? Por isso aumentaram o peso e tal, mas tem as pessoas magras que têm o diabetes tipo 2. Sim. E aí, normalmente é o quê? 90% fator genético, né? Então também às vezes que podem falar assim, mas quem tem diabetes tipo 2 é só quem está acima do peso? Não. A pessoa pode ser magra. Eu conheço gente magra que tem diabetes tipo 2. E aí eu conheço mais gente mais cheinha. Exatamente, é bem isso mesmo. Normalmente é a pessoa mais acima do peso que tem. E aí, Rita, por exemplo, assim, então eu tenho pai e mãe diabético. E aí? Claro que você vai se preocupar mais, claro que você vai fazer os exames, então glicemia de jejum, curva glicêmica, hemoglobina glicada, com mais frequência, né? Milena, você falou nesse assunto antes de eu não esquecer. A importância desses exames. Quem me vê falando parece que eu sou diabética, não sou não. Eu sou uma curiosa, tenho pessoas da família com diabetes. Essa questão do exame, às vezes a pessoa faz só o exame em jejum, não é isso que vai acusar, né? Porque às vezes você comeu alguma coisa, isso eu tô falando como leiga, num dia anterior que vai fazer vai dar um efeito aí. Certíssimo. Não é isso é muito importante, porque eu também recebo pacientes aqui que vêm desesperados, por exemplo, a glicemia de jejum. Então, os valores de referência normalmente são 70 a 99, né? E aí a pessoa chega aqui com 102, ela mesma já está diabética. E na verdade, valores pouco acima de 100 até 140, então vamos lá, os valores de referência de 70 a 99. Mas se a pessoa chegar aqui com 105, 106, não quer dizer que ela é diabética e nem pré-diabética. E aí a gente tem às vezes algumas coisas que, sei lá, hoje é muito fácil falar que tá pré-diabético. Mas isso não é diagnóstico de pré-diabetes ainda. Então, quer dizer o quê? Que acendeu um alertazinho, uma luzinha, e que esse exame deve ser refeito provavelmente no intervalo de 3 meses. Mas o que você falou tem muito a ver. Se você faz a glicemia de jejum, que normalmente é isso que eu acabei de comentar, o que você come no dia anterior interfere bastante. Por isso que resultados de 107, 110 não pode diagnosticar diabetes. E nem esse exame pode ser pedido de maneira isolada. Né? Exatamente. Aí o que a gente tem? A curva glicêmica, que quando ela dá acima de 140, que é um valor alto, a gente investiga diabetes. A gente também não vai diagnosticar. Eu falo, gente, mas eu não posso fazer diagnóstico de diabetes, eu não sou médica, né? Mas a gente sabe que valores normais, até 100, 110, mas eu tô com 120. Não, você tá bem, né? E ainda tem a hemoglobina glicada. Sim. Então, assim, é muita coisa para fechar um diagnóstico. Então, fatores altos de glicemia de jejum não querem dizer nada. Só acende o alerta e o exame precisa ser. Porque tem gente, Milena, vou contar aqui, que tem gente que vai assistir e vai falar que tá me dedando, mas tem gente que também se auto-sabota. No dia anterior, vai fazer lá o jejum, faz aquela dieta no dia anterior.
Você entendeu? Aí capricha. Aí dá aquele resultado Mara. Aí ela chega no médico com aquele resultado. O médico fala, nossa, você tá sensacional. Tudo mentira. Por isso tem que fazer essa hemoglobina glicada, porque isso aí dá o resultado, eu sei que dá uns 3 meses, né? Olha, Eu sou informada. toca! Isso não engana médico. A hemoglobina glicada eu peço pra todo mundo. Então, se eu desconfio de um paciente, né, eu peço glicemia de jejum, eu peço curva glicêmica, mas a hemoglobina glicada, porque não vai me pegar. Essa não me engana. Não engana, exatamente por isso. Porque o tempo de vida das hemácias, né, e a hemácia dentro da hemoglobina é de 90 dias. Então ela vai contar o seu histórico de consumo de carboidrato. Você não vai enganar a Nutri, viu? Não vai. Nem o médico. Agora, se você conseguir ficar 90 dias fazendo certo, parabéns. Aí, parabéns, você pode continuar o resto do ano e da vida. Você não vai precisar tomar nem insulina, você pode até tirar a insulina e continuar aí só com o seu glifário ou qualquer remédio que o seu médico recomenda. Pois é, olha que coisa. Não é? Tem gente que se auto-sabota, eu conheço. Eu conheço, verdade. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Então, olha as dicas da Milena, gente. Sigam aí, porque ela só quer o nosso bem. Nós estamos aqui para trazer boas informações, para tirar as dúvidas de vocês. E as gravidinhas? As gravidinhas têm que ter um cuidado redobrado, né? Porque é muito mais fácil delas apresentarem uma resistência à insulina. Tá tudo alterado, o hormônio alterado nas gravidinhas. E aí, que as grávidas têm que ter obrigatoriamente, não tem jeito, uma alimentação regrada. É muito fácil de desenvolver diabetes gestacional, principalmente pelo ganho de peso. Então, claro, o ganho de peso na gravidez é normal, óbvio, mas grávidas que engordam muito têm muita chance de desenvolver diabetes gestacional e maior chance de não voltar depois da gravidez. Porque hoje a estatística, assim, a maioria das gestantes, elas voltam e deixam de ser diabéticas. Mas as que engordam muito na gestação, elas permanecem. Então, não é o caso da minha seguidora lá, viu? Eu estou lembrando de você. Não vou falar o nome, porque, né? Mas não é o seu caso, porque ela não engordou, ela tá assim, eu vejo que ela tem uma alimentação boa, ela se cuida. Não, mas então ela tá preocupada. A gente fica, né? Mas assim, se você tem uma alimentação regrada e tudo mais, muita chance de ser só uma fase de passar. Com certeza. Assim, teve o nenê, passa. É assim? Não, talvez não de imediato, mas quando ela tiver tempo para fazer o exame, ela vai estar tão focada em cuidar do bebê que provavelmente ela vai ter passado. Ou se não tiver passado, os níveis já estão bem mais baixos e o fato de estar abaixando já indica que aquilo vai reverter. Uhum. Bom, né? O que mais? Tem um monte de gente. Mas acho que ninguém perguntou nada. Perto, tá? Eu adoro ver quem tá. Nossa, eu tô estralando e eu fiz academia. Tem medo de parar tudo. Olha eu, gente, não vou mexer, porque senão vou parar. Rita, eu acho que foi isso, né? Mais alguma dúvida? Nossa, eu falei mais que ela. Não, eu acho que agora, assim, no momento não, que eu vim com as dúvidas, as coisas que as pessoas me perguntaram, mas eu acho que agora, assim, acho que é só isso. Só isso não, tem bastante informação aí. Né? Bacana ter coisas que eu nem sabia e olha que eu convivo com pessoas diabéticas. Eu não gostaria de ter, se eu tivesse, eu seria uma pessoa bem consciente, porque eu já, convivendo com pessoas diabéticas, eu sei o quanto é sério isso. E as pessoas levam na brincadeira. Não pode. Então, fica a dica aí da Nutri, dica minha, de pessoas que gostam de vocês, querem ver vocês bem. Pode comer esse pãozinho francês, de preferência aquecido, toma com leitinho, um ovinho junto, fica show. Olha lá, fechou. Ninguém vai passar fome. Porque o medo é esse. Ficou diabético, meu Deus, agora eu vou passar fome, não posso comer mais nada. Não é assim, gente. Pelo contrário, vocês têm que comer. E tem aquele negócio que tem que comer de 3 em 3 horas, o diabético? O diabético não pode ficar muito tempo. A janela, porque eu gosto de falar que a gente só tem que comer quando tem fome, mas o diabético é um pouquinho diferente. Até porque se ele ficar muito tempo sem comer, ele provavelmente vai fazer episódios de hipoglicemia, ele vai se sentir mal, e a hipoglicemia é tão ruim quanto a hiper, né, no diabético. Então aí já precisa ter um plano alimentar mais regradinho, não pode se passar muitas refeições para não fazer hipoglicemia. Certo, então é recomendado que eles levem o que com eles? O que eles podem levar com eles se eles viajam, se eles trabalham fora? O que eles podem levar na fruta? Eles podem levar, na verdade, o que eles gostam assim, mais de comer, mas eles sempre têm que dar preferência para alimentos que estimulem a saciedade. Eu acho interessante, porque o diabético não pode engordar. Não pode. Então, assim, sabe aqueles alimentos, o que promove mais saciedade? Além dos alimentos que têm fibras,
Então todos os grãos, quando integrais, né? Então um macarrão integral, um pão integral, ele vai dar mais saciedade, vai te deixar com fome mais sustentada por mais tempo. E também, além desses alimentos fontes de gordura boa. Então, para aumentar a gordura saciedade, boa em um alimento? abacate, as oleaginosas, que são nozes, castanhas, amêndoas, essas coisas. Essas gorduras, a gordura do leite. Então, o diabético tem que tomar leite desidratado? Depende. Se o que a gente quiser é promover maior saciedade, aí é interessante o integral. Mas se a gente tiver que controlar o peso, aí tem que ser o desnatado. Eu já mudei minha vida. Então depende, tipo assim, é um diabético que tá magro e tá sentindo fome, toma um leite ou iogurte integral, vai dar mais saciedade, ele não tá acima do peso. Agora é um diabético que a gente tá focando agora a perda de peso para melhorar o estado dele, aí vai no leite desnatado e procura gorduras do abacate, de outras fontes controladas para engordar. Fica a dica. Certo? Muito obrigada, Milena. Hoje até eu fiquei, Obrigada, amor. Que Deus te abençoe. Beijo, gente. Obrigada.